Certamente, uma das coisas mais belas e inocentes que existem no nosso planeta são as crianças. Ao contrário dos adultos, elas não possuem rancor nem preocupações sérias com a vida. Estão sempre sorridentes, brincando, e quando algo ruim acontece, demonstram extrema sinceridade no choro. Mas em questão de minutos já estão felizes novamente, esquecendo qualquer coisa desagradável e perdoando as outras pessoas. Infelizmente, porém, existem alguns jovens que acabaram sendo corrompidos. Outros parecem ter algo muito sombrio dentro de si, demonstrando frieza, cometendo crimes inimagináveis que os levaram até mesmo à prisão perpétua. Será exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pock e hoje nós vamos ver jovens malvados reagindo a sentenças de prisão perpétua. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses jovens que pegaram prisão perpétua. William Miller, um adolescente de 17 anos, recentemente enfrentou um desafio judicial que resultou em uma sentença significativa. Apesar de sua idade, o tribunal determinou que ele passará um longo período em custódia. William foi sentenciado a um mínimo de 35 anos em custódia. A sentença pode variar dependendo de fatores como bom comportamento, possíveis recursos legais e entre outros, mas com certeza será um longo período, praticamente sua vida inteira. Apesar disso, o William teve muita sorte, pois no estado de Iowa, em que ele reside nos Estados Unidos, menores de 18 anos não são condenados à prisão perpétua. A decisão foi o resultado de um processo legal completo, durante o qual William teve a oportunidade de expressar seus sentimentos em forma de um amargo arrependimento. Embora tenha sido um momento difícil para ele e sua família, William mostrou-se resiliente diante das circunstâncias. I've caused you and the devastation I've caused your family, and from the bottom of my heart, I'm sorry for your loss. Essa experiência certamente deixará uma marca em sua vida, mas também oferecerá oportunidades para crescimento e reflexão. O apoio da família e da comunidade será fundamental, enquanto William enfrenta o que está por vir. Ele está determinado a aprender com essa experiência e a se esforçar para um futuro melhor. Sierra Halsted e Aaron Guerreiro foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 22 anos por tirarem a vida do pai de Sierra em abril de 2021. O casal de namorados se declarou culpado de várias atrocidades, incluindo a realização do crime utilizando um objeto cortante e conspiração para cometer o mesmo. A sentença veio como parte de um acordo para evitar a pena de morte contra Guerreiro, que tinha 18 anos na época do crime. Durante o julgamento, Sierra Halsted relatou casos de abuso e assédio por parte do pai, alegando que ele era um viciado em substâncias ilícitas. A investigação revelou a natureza brutal do crime, com mais de 70 golpes no progenitor e também a combustão do que restou. Um aspecto particularmente chocante e revoltante foi a circulação de um vídeo em que ambos os adolescentes brincavam sobre o crime. Guerreiro pôde ser ouvido dizendo: "Bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube, 3 dias após retirar a vida de alguém." Ao que Halsted responde: "Uau, não coloque isso na câmera." You're going to be ordered to pay $2,125 in extradition fees. O tenente Ray Spacey, da seção de homicídios do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, revelou que o pai havia recentemente dito à filha que não queria que ela namorasse o Guerreiro. O caso chocou a comunidade e ilustrou a gravidade da situação dos crimes cometidos por jovens. Uma adolescente de Plymouth Township, no estado de Michigan, foi condenada de 10 a 20 anos de prisão por planejar, junto com seu namorado adulto, tirar a vida de sua própria família em meados de 2014. Roxana Sikorsky, que tinha acabado de completar 17 anos, pediu desculpas entre lágrimas aos seus pais adotivos, Jeffrey e Lorraine Sikorsky, pelo incidente de outubro de 2014 e por não ser a filha que eles desejavam. Ela golpeou seu irmão mais novo com um objeto afiado, mas o garoto conseguiu fugir pela janela e felizmente se recuperou mais tarde no hospital. Sua irmã, assustada com a tentativa fracassada, gritou na hora de sua fuga. O namorado mais velho, Michael Rivera, então com 22 anos, que atualmente cumpre prisão perpétua pelo mesmo planejamento cruel, enviou mensagens de texto incentivando Roxana e aconselhando-a sobre como fatiar partes delicadas em pontos vitais. A parte mais chocante
restante dessa história vai ficando cada vez mais clara na medida que são desenrolados, deixando claro que apesar da culpa de Roxana em participar do planejamento e execução do crime, era apenas uma jovem que foi manipulada por um adulto cruel que tomou proveito da jovem em estado emocional e psicológico vulnerável. To my family, for not being the daughter they wished I would be. Michael teve o castigo que mereceu e felizmente o júri levou em consideração toda a situação, dando uma sentença um pouco mais leve para a garota. Conrad Schafer, um adolescente de apenas 15 anos na época, desencadeou uma série de crimes terríveis que chocaram a comunidade de Osceola County, na Flórida, em meados de 2013. Envolvido numa sucessão de atos violentos, Schafer tirou a vida de 2 jovens inocentes e deixou um rastro de terror em seu caminho. Primeiro, ele cruelmente tirou a vida de David Guerreiro, de apenas 17 anos, enquanto este esperava por um ônibus para o trabalho, sem motivo aparente, além de um desejo insensato por violência. Pouco depois, Schafer participou de uma invasão à casa de Eric Hope Narini, onde além de encerrar abruptamente a vida de Eric, de 22 anos, teve a frieza de fatiar uma parte anatomicamente importante do rapaz, utilizando um objeto afiado. Esses atos de horror foram apenas uma parte de uma série de 22 tiroteios em Osceola County durante um período de 15 dias, deixando a comunidade aterrorizada e em choque. Conrad foi condenado à prisão perpétua por sua participação nos crimes, com a possibilidade de uma audiência de liberdade condicional após cumprir 25 anos de pena. Lothar Scharf, pai de Conrad, foi condenado a 4 meses de prisão e 2 anos de liberdade condicional por fornecer a arma usada nos crimes. Mesmo após sua prisão e condenação, a dor e a revolta permanecem entre os familiares das vítimas e a população local, que protestam a decisão do júri nas sentenças que consideraram leve demais perante os crimes. A decisão do pai de Schafer de fornecer-lhe uma arma de fogo que acabou sendo usada nos crimes só aumenta ainda mais a indignação e o questionamento sobre a responsabilidade dos adultos na prevenção de tais tragédias. Uma história chocante, envolvendo uma adolescente apelidada de Inferno sobre Rodas, está causando indignação e consternação. Mackenzie Shirilla, com apenas 19 anos, foi condenada à prisão perpétua por tirar a vida de seu namorado e de outro passageiro ao dirigir um carro em direção a uma parede, em uma velocidade de cerca de 160 km por hora, em Ohio, nos Estados Unidos, 2 anos antes de sua condenação, quando tinha somente 17 anos de vida. Suas vítimas foram Dominic Russo, de 20 anos de idade, e Davion Flanagan, de 19 anos. Eles, infelizmente, perderam suas vidas em julho de 2022. O caso, marcado por substâncias ilícitas e tragédia, revelou um lado sombrio da adolescência de Mackenzie. Testemunhas descreveram a falta de misericórdia de Shirilla durante o acidente e os promotores argumentaram que ela provocou a colisão para encerrar o relacionamento com Russo. No entanto, o que talvez tenha trazido um alívio momentâneo para as famílias das vítimas foi a demonstração de remorso de Mackenzie durante a sentença. Chorando no tribunal, ela expressou profunda tristeza e arrependimento, dirigindo palavras de desculpas às famílias enlutadas. Count 3, murder. Apesar de Mackenzie ter apenas 17 anos, no dia em que cometeu a atrocidade, o tribunal, ao pronunciar a sentença, considerou a gravidade dos crimes cometidos e não teve piedade ao condená-la para sempre, mesmo que estivesse no começo de sua vida. Mertice Fuller foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por retirar a vida de Kaylee Julga, de 15 anos, e pela tentativa de tirar a vida de sua mãe, Stephanie Julga. A sentença foi proferida pela juíza Mary Kay Wagner, que descreveu Fuller como um indivíduo perigoso e danificado. Os crimes aconteceram em maio de 2019, quando Fuller invadiu a casa dos Julga em Kenosha, Wisconsin, lá nos Estados Unidos, e disparou na direção de sua ex-namorada Kylie 5 vezes, resultando no seu fim trágico pouco antes de ferir gravemente sua ex-sogra Stephanie. Kylie Julga e Mertice Fuller haviam terminado seu relacionamento antes dos trágicos eventos. Apesar do término, Mertice Fuller parecia nutrir ressentimentos em relação a Kylie e sua mãe, culminando no terrível ataque à família Julga. O motivo exato do término e o subsequente ressentimento de Fuller em relação a Kylie
Kylie não foram divulgados publicamente, mas é evidente que as emoções de Fuller em relação a Kylie e sua família desempenharam um papel crucial nos crimes que se seguiram. Durante o julgamento, os promotores destacaram a meticulosidade de Fuller em planejar o ataque, obtendo uma arma e munições antes de entrar na casa dos Julga pela garagem. Apesar das evidências apresentadas pelos promotores, Fuller manteve sua alegação de inocência e não demonstrou remorso durante todo o processo. A reação de Fuller ao ouvir sua sentença foi de aparentemente indiferença, mesmo que ele por acaso fosse realmente inocente. Essa apatia é de causar um arrepio nos ossos por conta de tanta frieza. Fuller manteve sua postura de inocência firmemente e culpou a mídia pelos acontecimentos. Martise Fuller broke down after a jury found him guilty of killing Kaylee Juga and attempting to kill her mother's... A juíza Wagner criticou a falta de responsabilidade de Fuller por suas ações e sua tentativa de interferir no júri, enfatizando a ausência de empatia e remorso por parte do réu. A condenação à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional não é nada menos do que uma prova inquestionável de que seus crimes foram da mais altíssima gravidade. Cameron Errin foi condenado à prisão pelo acidente fatal ocorrido em Bayshore Boulevard, uma rodovia em Tampa, na Flórida, em 2018, que resultou no trágico falecimento de uma mãe e seu bebê. Errin, na época do acidente, estava na casa dos 20 anos, e sua condenação veio anos depois, quando tinha cerca de 22 anos. A reação dele ao ouvir a sentença foi de grande espanto, e especialmente expressada através de seus olhos, cuja emoção era visível apesar do seu rosto estar parcialmente coberto por uma máscara. Durante o julgamento, ficou evidente que Errin e outro estudante estavam envolvidos em uma corrida de rua quando ele atingiu Jessica Relbenold, que empurrava o carrinho com sua filha Lydia. Apesar de casos similares geralmente não resultarem em sentenças tão severas, o júri decidiu fazer de Errin um exemplo. Durante o julgamento, sua defesa, liderada por John, fez apelos pela redução da sentença, citando comentários do ex-procurador estadual Andrew Warren, que expressou surpresa pela severidade da sentença, considerando-a excessivamente dura. No entanto, a resposta do escritório do promotor do condado de Hillsborough rejeitou os comentários de Warren como irrelevantes. Guilty, sentenced him to 9 years in Florida State Prison. On count 2, same charge. Uma série de apelações e respostas foram trocadas ao longo do processo, prolongando a batalha legal. Apesar das tentativas de defesa, o tribunal confirmou a sentença de 24 anos, encerrando uma longa jornada legal para Errin e a família das vítimas. Em outubro de 2013, na cidade de Danvers, Massachusetts, a tranquila vida da professora Colleen Ritzer, de 24 anos, foi abruptamente interrompida. Colleen estava no seu segundo ano como educadora na escola secundária Danvers, quando Philip Chisme, um adolescente de 14 anos na época, cometeu uma série de crimes hediondos contra ela. O ato horrível incluiu roubo, agressão e outras coisas pesadas que não podem ser mencionadas, terminando com o falecimento brutal da professora, chocando a comunidade local e gerando indignação por todo o mundo até os dias de hoje. Em fevereiro de 2016, 3 anos após os crimes, Philip foi condenado à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Além disso, ele recebeu sentenças de 25 anos por roubo e agressão a serem cumpridas simultaneamente. A expressão prisão perpétua refere-se à natureza da sentença, que é por tempo indeterminado, mas na prática permite a possibilidade de liberdade condicional após um certo período de tempo estabelecido pela lei. Portanto, Philip poderia teoricamente ser elegível para liberdade condicional após os 40 anos de sentença, mas isso não significa necessariamente que ele seria libertado nesse momento, pois dependeria de várias circunstâncias e avaliações da justiça.
A família Ritzer, devastada pela perda, expressou sua indignação com a sentença, considerando-a uma traição às vítimas. Eles esperavam a pena máxima com a execução do Philip, apesar dele ter apenas 14 anos na época. Seus crimes foram demasiadamente bárbaros para serem suavizados. Em meio à dor, tudo o que a família conseguiu fazer, após a condenação para buscar algum conforto, foi estabelecer um fundo de bolsas de estudo em memória de Colin, destinado a estudantes do ensino médio interessados em seguir carreira na área da saúde. Nicholas Lindsay, com um histórico criminal já com pouca idade, aos 16 anos, viu sua liberdade definitivamente encerrando ao cometer seu último crime, o assassinato de um policial que patrulhava a região. Ele cresceu em uma área perigosa na Flórida e se envolveu em diversos crimes, mesmo que considerados não violentos, levando sua carreira criminal a um desfecho previsível. Portando uma arma ilegal, ele tirou a vida de um policial que estava atendendo a uma chamada perto de sua casa. Enquanto era levado no trajeto para o julgamento, ele se manteve tranquilo, sem nenhum remorso, assim como durante o próprio julgamento. Nicholas fez pouco caso da situação, riu da gravidade dos fatos e ignorou parte das falas direcionadas a ele mesmo. Sendo então condenado à prisão perpétua por seu crime e atos, mantendo a frieza como se nada daquilo fosse sério. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, valeu, falou e tchau!